Fala galera, bom dia. A gente está aqui, segundo dia de BGF, eu, Tami. A galera tá entrando agora, essa correria aqui no aquário, o pessoal chegando, já batendo aqui. Pô, e a fila imensa lá fora, fila né? Imensa, tá incrível. dando um alô pra gente. Então, primeira coisa é o convite, vem pra cá, né? Acho que hoje é o dia que a gente acredita que vai bombar demais, tem uma série de coisas legais acontecendo aqui. E vou dar um bom dia aqui pra Tami. Bom dia pro nosso bom dia, convidado. bom dia. Tami, é contigo. Estamos hoje aqui com um convidado que vocês com certeza já ouviram falar, conhecem, que é o Enes. O Enes, ele é influencer, ele tem um canal Crie Seus Jogos, ele é desenvolvedor, ele está lançando um jogo fantástico. O Enes, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouco sobre você hoje. Olha, primeiramente eu já quero agradecer o convite, porque para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, conversando com a galera. Falar sobre jogos, game dev, sempre é um assunto que eu me empolgo bastante, né? Poder levar a palavra do game dev adiante. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao evento, vai ser bacana demais. E vamos que vamos poder conversar aqui, vai ser legal, uma experiência bacana. Enes, a gente que agradece aí tua presença, a gente estava falando, particularmente eu como fã do canal, acho que toda essa proposta de produção de conteúdo voltada ali para a parte de educação, tá mostrando caminhos, né, desenvolvimento de jogos, é algo que me conecta muito com o conteúdo produzido por você, assim. Então, nessa linha, né, a gente fazendo aqui esse bate-papo inicial, aqui o esquenta do podcast, tava conversando com eles e tem uma parte desse briefing, né, que a gente fez que me chama muita atenção, que é essa parte de sonoplastia, a parte de sound design e como isso compõe e ajuda a narrativa de um jogo. Então, é uma área, né, que tem muita gente que, às vezes, o cara é de música, é alguma coisa nessa linha, o cara pode entrar, né, então tem um espaço para isso. Queria que você começasse aí falando talvez um pouco dessa tua experiência. Legal, bacana. Para quem não sabe, eu já tive uma breve experiência com a profissão de sonoplastia dentro de jogos, né? Então eu comecei na área estudando, uma das áreas que eu estudei foi a área de música, né? Porque lá no início eu detestava programação, então era uma coisa que não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Como é que o cara entende esse monte de código aqui de alienígena e tal, né? Não faz sentido nenhum. Então eu tinha um preconceito, a verdade é essa. Eu acho que eu coloquei um bloqueio mental na minha cabeça que eu não conseguiria aprender, e a nossa mente é tão poderosa que de fato eu não aprendia de jeito nenhum, né? E aí, com o passar dos anos, depois a gente conversa sobre isso, acabei virando programador no futuro, então, né, não adiantou nada. E aí nesse início de carreira eu tentei a área musical, eu já tive banda, toco alguns instrumentos, né? Então eu gosto muito de música, até hoje eu gosto muito de música, né? E aí eu já tive experiência compondo música para jogos mesmo, né? Mas acabou que a vida me levou para outro caminho, né? Hoje, assim, se eu for escolher uma área que eu atuo principalmente, seria a área de programação, né? Porque o jogo que a gente está desenvolvendo, eu sou o único programador do jogo, né? Mas, respondendo sobre a excelente pergunta da importância das músicas, dos sons dentro de um jogo, é fundamental, né? A música é o sentimento do jogo. Se quando a gente bate o olho, a gente acha um jogo atraente, quando a gente joga, a gente acha o jogo gostosinho e tal, é a música que potencializa tudo isso, né? Então, se um jogo não tiver uma boa música, não adianta nada você ter boa arte, boa jogabilidade. Então, tem que estar tudo conectado, tudo amarradinho, né? Então, assim, é essencial que você se preocupe, né? Que os desenvolvedores se preocupem com isso. E também, a gente tem muito músico talentoso aqui no Brasil e tal. E aí, assim, é uma área muito aberta, sabe? Eu acho que qualquer um que tenha um mínimo de noção de teoria musical básica já consegue começar a produzir suas próprias músicas, né? E assim, quem sabe, começar uma carreira, né? A gente fala de começo, né? E acho que pra galera mais da nossa geração, né? RPG Maker. RPG Maker. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem não? Clássico. E aí fala um pouquinho, eu vi que tem vídeos, né? Até hoje, assim, no teu canal, que estão ali como um dos mais assistidos, publiquei né? um recentemente. Sobre RPG Maker. Eu acho que todo mundo começa no RPG Maker, né? E até engraçado esse vídeo, porque tinha muito tempo que eu não falava nada de RPG Maker no canal. Aí eu falava, vou postar um vídeo que vai flopar. Ninguém vai querer saber de RPG Maker. Postei o vídeo
pegou um monte de view. Falei, caramba, ainda tem essa comunidade Sim. toda aqui ainda. Tem. Então, assim, o RPG Maker, pra quem não sabe, é uma game engine dos anos 2000. Né? Então é pros dinossauros, assim, né? Como eu, né? Galera que começou realmente lá atrás. Eu não comecei nos anos 2000, comecei um pouco mais na frente. Um pouco depois disso, acho que eu tive contato com a RPG Maker ali 2008, 2009, mais ou menos. Ainda assim, eu peguei o RPG Maker 2003, que era uma das primeiras versões. E é maravilhoso, porque é uma game engine que você não precisa saber programar. Você basicamente clica, arrasta, coloca as coisinhas lá, né? E faz o seu joguinho. Então por isso que eu acho que é uma bela porta de entrada, muito amigável, né? Muito simpática, uma game engine assim, que até hoje eu tenho um certo carinho, né? Porque abriu as portas pra mim também. Então comecei no RPG Maker, muita gente... É engraçado falar, né? O RPG Maker, mas é porque muita gente começou por ele. É incrível, incrível. Quando E eu a tive o gente- contato com ele, já foi em 2015, ele já tinha tido várias atualizações, já era Já era uma outra estrutura. E Tami, assim, a gente tá falando 2013, 2015, a gente tá falando aí no intervalo de no mínimo 10 anos. No mínimo. Essa Isso. brincadeira, né? Então, E esse vídeo, só pra complementar que eu falei, foi uma parceria da Unity com a RPG Maker. Então foi uma coisa incrível que saiu, que a Unity, que é uma das principais game engines hoje, fez uma parceria com a RPG Maker e eles lançaram como se fosse um RPG Maker para Unity, dentro da Unity. Mas isso tá bem recente, né? Foram esses dias já que aconteceu, né? Recente, deve ter o quê? 2 semanas isso? sim. Então é bem recente. E aí, pô, foi uma novidade bombástica para a comunidade, tanto da RPG Maker quanto da Unity. E quem gosta dos dois, então, é um prato cheio. E sobre o canal, vamos falar agora um pouquinho sobre o canal, né? Vamos falar do canal. O canal Crie Seus Jogos, ele surgiu nessa época que eu falei pra vocês que eu tava ainda meio sem saber o rumo, né? Eu comecei a estudar música, RPG Maker. Eu não sabia muito bem o caminho que eu deveria seguir, porque na época que eu comecei a estudar desenvolvimento de jogos, a gente não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Então hoje você tem influencers que falam de game dev, como o Pedro Caixa, né? Que eu acho que Sim, passou aqui, tava né? aqui, começou Mas com a o que gente aqui. fez você assim dizer, vou fazer um canal? Aí, boa pergunta, porque o que fez eu ter essa motivação foi justamente a falta de conteúdo na área, em português. Foquei muito, principalmente no início do canal, em tutoriais, ensinar a galera a criar jogos mesmo, na prática, programação, game engine, né, Unity, sempre falando de Unity. E hoje em dia eu já não trago mais tantos tutoriais porque eu não tenho mais tempo, né? Ainda assim, o canal cresceu muito nessa pegada, conteúdo em português. Eu acho que eu tenho o maior canal em português sobre desenvolvimento de jogos, né, no YouTube, totalmente focado. Não é um canal que eu falo de jogo, é só desenvolvimento de jogos. Então, pra mim é uma grande honra e eu criei ele justamente por essa falta de conteúdo, né? Hoje, é claro, tem vários outros canais que fazem um excelente trabalho. Naquela época não tinha. Então pensei, vou ajudar a galera que tá com as mesmas dificuldades que a minha, né? Você tá na faixa de 145, 150 mil inscritos Por aí. no canal, né? É. E a gente trabalha um pouco dessa ideia do mix de produtos, né? Então, dentro da perspectiva de negócios, além do canal, o que seria hoje, talvez, o mix de produtos do Enes? Você tem Legal. uma parte de educação voltada ali em loco, a questão... Repassa pra gente Perfeito, mais ou menos isso. perfeito. A estrutura Enes, A holding. hoje em dia é composta do canal Crie Seus Jogos. Eu tenho um Instagram de mesmo nome, Crie Seus Jogos, né? Ou Enes Soares, você também me encontra lá. Que, inclusive, quem me segue lá tá vendo que eu tô gravando um monte de conteúdo durante aqui o evento, né? E muita coisa legal, encontrando muita gente bacana. Isso. Assim, excelente mesmo. E, além disso, eu tenho também uma plataforma de ensino. Então eu tenho vários cursos na área de jogos. Vários cursos. Né? Sempre na área de jogos. Totalmente focado em game dev. Então, além de poder contribuir trazendo conteúdo pra galera de uma maneira mais casual, que é o caso do meu canal, mais leve, né? Nada muito técnico. E no meu canal já uma coisinha um pouquinho mais técnica, eu dou opção também para quem quer se especializar, se profissionalizar, né? Cortar caminho, porque é isso que eu proponho com os cursos, né? Pegar tudo mastigado,
não sofrer, não passar pelo que eu passei, né? Já pegar o caminho das pedras ali e poder ingressar na área, né? E agora tem também o Cybermonk, né? Vamos falar aí do Cyberwar, como é que tá o O jogo. Cybermonk foi o estúdio que eu fundei há 2 anos e meio, aproximadamente, no qual a gente... o estúdio foi criado exclusivamente para a gente produzir um jogo, só um jogo. Que é um jogo que a gente está desenvolvendo até hoje, depois de 2 anos e meio, e a gente pretende lançar ele em breve, né? Não tem uma data ainda, muita gente pergunta quando é que vai lançar, não tem... Mas alguma coisa esse ano ainda ou acho que só o próximo? É possível, tem uma pequena chance, mas se eu fosse garantir mais, início do ano que vem é mais... Já até entreguei muito aqui agora, início do ano que vem é mais certeza. Como surgiu a construção do Cybermonk e do jogo Cyberwar? Como foi que surgiu a ideia? Então, quando a gente... Essa época, 2 anos e meio atrás, mais aproximadamente, eu já estava com o canal rodando, com os cursos, né, ensinando a galera, só que eu pensei, cara, eu preciso... Porque assim, eu sou um desenvolvedor, então apaixonado por programação, por desenvolvimento, preciso botar a mão na massa, cara. Eu não gosto de ficar só na teoria, sabe? E apesar de antes disso eu já ter experiência com desenvolvimento, já trabalhei na área para estúdios e tal, freelancer e tal também, pensei, cara, eu tenho que criar algo mais sério, um produto mesmo de verdade. E porque com isso, além de eu ter algo para mostrar para a galera que eu produzi, algo mais solidificado, eu teria uma maneira de botar a mão na massa todos os dias e aprender muito mais. Então, desde quando eu comecei o projeto, né, aprendi tanta coisa, mas tanta coisa, que é o que eu falo pro pessoal, né? Como é que eu faço para ficar experiente, ficar muito bom em alguma coisa? Mão na massa. Não tem erro. Faça aquilo todos os dias, né, com resiliência, você vai se tornar muito bom naquilo. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, falando do jogo, aproveitando, né? E eu tô apaixonada Falando do pelo jogo. tubarão. E tem um outro negocinho aqui que eu acho que ninguém tá vendo aí, que tá em cima da mesa também. Mas primeiramente, falando do jogo, eu trouxe pra vocês aqui um presentinho. Beleza. Um bonezinho pra vocês do Cyberwar. Tem 3 aqui, ó. Um da... Aí, ó. Outro, pessoal, ó, vou sortear. Beleza? Então vou... Aí, ó, vou fazer um sortear. sorteio desse daqui, ó. Perfeito. Beleza? Perfeito. Trouxe esse bonezinho e aqui a gente tem, né, o Não, eu tô astro. apaixonada. Esse tu vai perder pra Tâmia. Vai Porque ela perder tá pra aqui, mim. ó. Eu tô de olho nele desde ontem. Já fiz Ela já stories. tá de olho aqui no tubarão. Não, já carreguei ele um pouquinho, fiz stories e eu digo, rapaz... Foi. Vamos sortear isso aí? Não, Deixa o nome de Tami já Esse certo aqui, no se sorteio. sortear, ele dá problema, viu? Esse aqui... É mó louco que você fica aqui, né, rodando na BGS, aí do nada tu vê o Enes assim, Igual um doido. rodando assim com o tubarão, sabe, no meio da galera e tal. Acho que é nessa perspectiva do que a gente estava falando, né, de produção de conteúdo. Quando você fala da produção do jogo, automaticamente isso retroalimenta, né, também enquanto conteúdo para o teu canal, de você estar mostrando um Isso. pouco dessa rotina. E aí você tem, de fato, produtos que fazem sentido e que eles conversam entre si, né? Sim. Pessoal, eu tenho um releasezinho aqui do Cybermonks e ele é um roguelite de ação, um shoot bullet hell, que pra mim é aquela loucura de muita coisa na tela e tal, né? Acho que Perfeito. essa grande referência aí que a gente tem dos arcades, né? Acho que pega um pouco Muito. dessa linha, né? Os 8-bit antigão, muitos deles tinham aquela chuva de bala pra todo lado, né? Aqueles tirinhos redondos que os jogos antigos tinham, aí chovia aquelas bolotinhas pra todo lado. Então sim, a gente tem uma referência nisso. É um tipo de jogo que o estúdio se identifica, então não adianta também você fazer um jogo... É claro, o jogo, você está fazendo um jogo para as pessoas, então você tem que ter uma visão de mercado. O jogo é um produto, não é só você fazer o jogo que você quer, não, né? Mas a gente estudou, a gente viu que tem um nicho absurdamente grande dentro desses bullet hell, roguelites, né? Então a gente falou, por que não? E a gente começou a desenvolver. E aí, dentro do jogo, esse tubarãozinho aqui é a arma do personagem principal. Então, assim, ele troca de skin, né, durante o gameplay. Você pega... Essa daqui é a skin padrão dele, né, que a gente usa em tudo. Mas ele vai trocar de roupinha durante o jogo.
E quando ele troca de roupa, ele troca de tiro. Então o formato do tiro muda, tudo muda, né? E aí a gente pensou, por que não fazer um pelúcia do personagem pra gente usar de produção de conteúdo, né? Não, foi fantástica a ideia. Assim, galera, nas entrelinhas, a gente segue na linha de um mix de produtos, né? Então você sai ali da materialização daquele produto digital e você tem algo que está aqui na tua frente, que está palpável. E eu juro pra vocês, quando a gente começou a planejar o jogo, lá nos primórdios, inclusive muita coisa mudou no jogo de lá pra cá, mas eu falei pra equipe, eu falei, cara, a gente tem que ter um mascote. O jogo tem que ter um mascote, porque é ele que vai vender o jogo. Sim. Porque eu posso fazer esse tipo de coisa aqui maluca, né? É mais fácil a galera se identificar, pegar um apreço pelo personagem. Você tem o personagem principal que também é super carismático e tem vários acessórios para deixar ele carismático, um cachecol, uma capinha, um cabelinho com moicano, né? E temos o tubarão, que é o mascote que a gente desde o início criamos. Não mudou, ele nunca mudou desde o início, então sempre foi um tubarão. A gente criou com esse propósito, né? Pensando no mix de produto mesmo, né? É um jogo é um produto que a gente pode extrair desse produto. A gente pode extrair um mascote, a gente pode extrair produtos físicos, camiseta, né? Boné e por aí vai, né? Não, e o mais impressionante do Cyberwar é que, tipo, a quantidade de referências que você levou para o jogo. Sim. De romance, de... Muita coisa. Coisas que fez parte da nossa história, da nossa construção de vida. Você bate o olho, você lembra ali de várias coisas que... Não vou dar os spoilers, mas a galera que for no seu canal vai... É verdade. Na realidade, o jogo tem tanta referência que até pra gente é difícil falar pra vocês. Eu não consigo lembrar de cabeça todas as referências do jogo. Mas eu tenho certeza que quem jogar vai lembrar de alguma coisa, vai reconhecer alguma coisa ali. A própria história do jogo é baseado num grande blockbuster, que é Planeta dos Macacos. Assim, você tem lá uma história do mundo dominado pelos macacos e você como humano tem uma guerra contra eles. É claro que a gente não seguiu esse roteiro à risca, a gente mudou muita coisa, mas você tem macacos que controlam robôs, então não é bem outros macacos. Robôs e outros animais, porque eles fazem experiências genéticas para deixar os outros animais inteligentes. Então você não tem só macaco inteligente, você tem polvo inteligente, você tem girafa inteligente, você tem um monte de coisa nesse sentido, né? Então, basicamente isso. E aí a gente tem referência a filme, animes, músicas, livros. A gente tem imagens dentro do jogo, não vou falar para não dar muito spoiler, mas que são placas de LED na cidadezinha que nada mais é do que a capa de livros famosos que a gente estudou para criar o mundo do jogo. Inclusive, a gente vê com ele agora assim como ele tem trabalhado essa estratégia de marketing, né? Porque ele tem o canal, ele tem a questão da venda dos cursos e como é que ele tem... Comunidade, né? A comunidade, como é que tem desenvolvido isso? Cara, a comunidade vamos dizer assim, é o que mais valioso um desenvolvedor indie pode conseguir. Porque imagina a seguinte situação, você está desenvolvendo um jogo, perfeito, você vai lá, terminou o seu jogo e você lança ele. Eu te pergunto, quem vai comprar o seu jogo? Se você não divulgou para ninguém, se você não construiu uma comunidade, ninguém vai comprar o seu jogo, né? Assim, ninguém também é muito forte. Poucas pessoas vão comprar, você vai pedir para amigo, para família comprar. O cenário ideal não é esse. O cenário ideal é o quê? Você lança o seu jogo, você tem ali um monte de gente que está esperando você lançar o jogo, então... Igual o Eduardo falou do vídeo do tubarãozinho que eu estava fazendo por aí. Eu faço esses vídeos justamente para a galera conhecer mais o projeto, né, se sentir atraído pelo jogo. Então, com isso, ele começa a acompanhar o projeto e no dia que a gente lançar, a gente tem uma comunidade esperando. Então, ontem mesmo, lá no nosso stand, passou um monte de gente que já conhecia o Cyber, veio prestigiar, jogar e tal. E de onde que veio essa galera? Veio da nossa comunidade. Uma galera que acompanha o nosso trabalho, né? Então a comunidade é crucial, é essencial para o sucesso de um desenvolvedor solo. Enes, essa parte de estratégia de mídia agora, né? Talvez você pensando em quais plataformas você vai estar distribuindo o teu jogo, se você tem uma verba de marketing ou algum direcionamento de marketing para isso.
de terceiros, você tem suporte de agência, você está fazendo tudo, é único e exclusivamente dentro do potencial do teu canal. Como é que você olha essa questão de publisher, né? Perfeito. Excelente pergunta, inclusive. Inicialmente a gente nunca buscou publisher para o projeto, até porque o projeto sempre... a gente nunca tinha algo palpável para mostrar quanto a gente tem hoje. Quanto a versão que a gente trouxe para o evento. Inclusive, quem estiver passando por aí, passa lá no nosso stand para jogar o gameplay da beta que a gente trouxe. Então, assim, a gente sempre, desde o início, trabalhei com publicações das minhas redes sociais de maneira orgânica, sem gastar um centavo. E a gente foi crescendo a comunidade assim, né? Produzindo conteúdo, canal, fazendo live, eu faço lives desenvolvendo o jogo ao vivo, devlogs, que são vídeos dos bastidores do jogo. Então, sempre de maneira orgânica em um primeiro momento, né? O que acontece é que hoje em dia a gente está assim em busca de uma publisher para a gente poder potencializar o nosso alcance para o exterior. Porque, por exemplo, a gente está aqui, a gente tem uma comunidade, show de bola e tal, mas e no exterior, né? Como é que eu alcanço essa galera sem gastar nada, sabe? É difícil, né? Como é que a gente passa a fazer networking com a galera do exterior? É muito difícil. Então, com a publisher a gente abre portas, né? Então a gente tem conversado com algumas publishers e tal, e vendo se a gente consegue chegar em um acordo ou não. Mas assim, também, independentemente disso, se a gente conseguir publish ou não, a gente vai lançar o jogo, mesmo que seja por conta própria, isso é certeza. E a gente tem sim uma pequena verba guardada para investir em marketing ali no final, tudo recurso próprio, né? Legal. Tudo tirado do nosso bolso mesmo. Então, a gente faz isso porque às vezes a pessoa pensa, mas é muita loucura e tal, né? O jogo não é uma garantia de vendas, de dinheiro que vai entrar. De fato, até os AAA passam por isso. Sim. Eles gastam milhões e milhões e milhões de dólares em marketing, mas eles não têm certeza se o jogo vai vender para recuperar a grana que eles investiram. Nada é certo, né? Mas a gente tem um produto que a gente confia no potencial, a gente tem esse feedback da comunidade, das pessoas próximas da gente e de galera também que às vezes tem um primeiro contato e passa um feedback que nos deixa confiantes que a gente tem um bom produto. Então, isso nos induz a querer realmente colocar o máximo. E quando eu falo máximo, não é nem só esforço mesmo nosso, mas o que a gente puder de recurso financeiro, colocar em cima do projeto para fazer ele alcançar um voo mais longe, a gente vai fazer, né? Wenis, na sua visão, assim, quais são as principais habilidades para você ter sucesso nesse mercado? Olha, entra até um pouco no que eu falei lá na história do Sonoplastas, é questão de... Para você ter sucesso na área de jogos, é resiliência, não tem outra... Eu não consigo encontrar outra palavra, tá? Porque eu quero... Primeiro você vai encontrar uma área de atuação, né? Eu acho que isso é primordial, então você precisa saber se você quer ser um músico, se você quer ser um programador, se você quer ser um game designer, né? Como o grande Eduardo aqui é um game designer. Se você quer ser um artista, 2D, ainda tem isso, 2D ou 3D, né? Como é que eu me encontro nessa área? Testando. Provavelmente você tem algum desejo. Começa desse desejo, eu acho que eu gosto de música, vai por esse caminho, acho que eu gosto de programação, vai por esse caminho. E vai estudando, tentando se encontrar e tal. Tenho certeza que em um momento você vai encontrar algo que você vai falar, me apaixonei por isso aqui, independentemente da área. E quando isso acontecer, é ter resiliência, estudar demais, estudar muito aquilo. O que você puder consumir de conteúdo, de cursos, botar a mão na massa, participar de game jams, para você realmente criar projetos, sabe? Criar jogos mesmo. Vamos supor que você é um artista e você não consegue criar um jogo totalmente sozinho. Encontra um cara, faz uma parceria com ele, cria casualmente um game ali, sabe? Então, é isso. É ter resiliência, primeiramente, encontrar uma área e, segundamente, ter resiliência, estudar muito aquilo, que, inevitavelmente, você vai alcançar o sucesso na área. Seja trabalhando para algum estúdio, ou seja, desenvolvendo seus próprios jogos. Os desenvolvedores de sucesso hoje têm isso em comum. Não são pessoas que começaram ontem, são pessoas que estudam há um bom tempo, né? Cara, a gente está indo agora para essa reta final aqui, né? Desse nosso bate-papo. A gente está com os
os espaços bem contados aqui. E, pô, eu tô querendo estender mais o bate-papo. Só que algo que você falou, acho que talvez pra gente fechar um pouco nessa linha, né? E pensando aí sim na perspectiva de game design, é um negócio que eu falo muito em sala de aula. Referência, né, cara? A gente vem com uma moçada aí, tipo, pô, de 2005, uma outra, né, geração que às vezes não tá buscando em livro, em cultura pop do que estava acontecendo ali no período do arcade, na década de 90, entendeu? E às vezes a única referência é o que está de AAA no mercado. E entender que um AAA no mercado, ele também passa por coisas como Cyberpunk, que era um RPG de mesa que a galera jogava ali em 83, entendeu? Então acho que assim, cara, tem muitos pontos de contato nessa fala, assim, do dia a dia de trabalho, de desenvolvimento indie, que é legal, eu me vejo falando em sala de aula e eu vejo você reforçando porque tá completamente enraizado na tua vivência, cara, no teu dia a dia, como produtor de conteúdo, como produtor de um jogo que tá para ser lançado. E, cara, isso me deixa muito feliz, assim, porque eu acho que faz sentido para mim, que replico isso em sala de aula, e pra galera que tá absorvendo isso de mim em sala de aula, e aí agora ouve de um outro cara que tá no mercado, numa outra posição, e tá aí, né? Tipo assim, cara, eu avisei. Eu acho que é literalmente isso, né? A questão das referências, elas são primordiais. E eu acho que muita gente subestima isso, né? Você tem que buscar referência igual o Eduardo falou, né? Cara, década de 80 e 90 tem tanta coisa coisa maneira, né, cara? E nem só de jogos, de livros. Às vezes você quer focar muito na narrativa do seu jogo. Tem tanta coisa massa, livros, filmes antigos, ambientações, né, que esses filmes traziam. Isso. Igual o Planeta dos Macacos, nosso jogo. Filme antigão, cara, né? Década de 80, o primeiro, 80 ou 90, né? Então assim, surgiu de lá. Então, cara, referência é primordial, quanto mais melhor, né? Você tem que extrair o que melhor tem dessas suas referências. Não é pegar um só, né? Pegar ali CyberWar, fazer um jogo igual CyberWar. Não. Pega o Cyber, pega o que tem de melhor, o que tem de pior nele também, porque nenhum jogo é perfeito. Sempre tem ali seus defeitos. E assim você vai estruturando um produto de qualidade, né? Eu acho que é por aí. Não, e é interessante assim essa questão de criar esse banco de referências, porque você pega, é um mix que você faz, né? Você pega um pouquinho de referência de cada lugar. E se você parar pra pensar, até na moda dos anos 60, 70, 80, você pode trazer isso pra dentro do game, né? Então assim, de fato você viver a história, ver tudo que foi construído e produzido em cada década e trazer isso pra dentro do game, né? Pessoal, vamos explodir a cabeça das pessoas. O primeiro Planeta dos Macacos é de 1968. 68, o primeirão. Caramba, passei longe. Eu ainda falei 80 ainda. E errei. Então, assim, Enes, pô, cara, te agradeço. Acho que foi um bate-papo que, pô, a gente ia ficar aqui, ia enveredar por N coisas. Então, cara, acho que dá esse espaço final aí pra você falar com o nosso público, nossa audiência, com a tua comunidade, né? E o que você coloca e o que você espera aí desse segundo dia de BGF também, né? Que o evento tá só começando. Tá muito... não sei se o pessoal em casa tá vendo, acho que não, mas o tanto de gente que tá entrando aqui agora, tem uma fila que eu tô vendo lá atrás, lá tem uma fila que não acaba nunca, tá infinita. Desde antes das 9, já tinha, o evento começou 11, então tá muito bacana, venham pra cá, tá? Faça um convite, inclusive. A gente tem uma área indie com vários jogos daqui de Brasília. E eu acho que seria legal quem pudesse ir lá testar os games da galera. O nosso jogo tá lá, mas não só o Cyber. Tem vários outros jogos. Testar lá, tá incrível. O evento tá sensacional. Muita atração bacana, muita gente legal aqui. E é isso. Agradeço pelo convite do podcast, tá? E, bom, é isso. Obrigado. Beleza. Pessoal, vocês não estão vendo aqui, mas enquanto a gente estava conversando, tava a galera da equipe do Enes aqui, o pessoal atrás. Do estúdio dele tava aqui atrás. Aí saiu agora aqui. O Enes estava dando recado para vocês, a galera brotou aqui atrás. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado. A gente tem aí um dia inteiro, a gente está voltando
Pelo menos acho que hoje mais umas 2 ou 3 vezes, Isso. com mais gente pra gente estar falando aqui no Game Talks. Então fiquem ligados no Game Talks, fiquem ligados aí no canal da Game Jam Plus, da BGF, e quem puder, estiver aqui em Brasília, corre pra cá que tem muita coisa legal E acontecendo. segue também o Spotify do Game Talks. Fala um pouquinho mais como é que tá esse trabalho do Spotify. Rapaz, a gente está fazendo o trabalho de marketing, né, em cima do Game Talks, é da Game Jam Plus, então só seguir lá no Spotify e já tem bastante conteúdo. Já tem tudo voltado ao desenvolvimento de jogos, assim, é um canal bem estruturado para pessoas que querem fazer parte desse mercado e que já fazem parte do mercado ter o conhecimento de base e até mais aprofundado sobre o caminho que ele deve seguir como referência, direcionamento, instituições que procurar, entendeu? Tem bastante conhecimento lá. Então beleza, pessoal. Então quem quiser ouvir um pouquinho mais aqui do Edu, quiser ouvir um pouquinho mais da Tami e convidados aí como o Enes, uma outra galera que a gente vai estar trazendo aqui, completamente de mercado, voltado para toda essa parte de business, né, de negócios na nossa área. Então segue o nosso canal, YouTube, Spotify agora. Forte abraço, daqui a pouco a gente está de volta. Valeu! Valeu.